House Melhor Idade, um residencial para idosos, especializado em pessoas com Alzheimer e outros cuidados. Envelhecimento com desenvolvimento. Essa é a base da metodologia criada pela neuropsicóloga Edinalva Borges. Aqui cuidamos de quem você ama. Especializado em saúde física e mental, o Instituto Edinalva Borges possui atendimento multidisciplinar individualizado nas áreas de neuropsicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, massoterapia, terapia ocupacional e pilates. Agende sua consulta. Atendemos particular e convênios. Olá, boa noite. Memória e reserva cognitiva. A falta de memória está ligada a uma série de fatores. Você tem esse problema? Mas hoje nós vamos mostrar como desenvolver e usar a reserva cognitiva a seu favor. Agora, no Naturalmente. Manter a memória sempre ativa tem sido cada vez mais difícil nos dias atuais. O ideal seria realizarmos atividades diariamente para exercitarmos a mente. Mas, e quando esquecemos de começar a exercitar e começa a interferir no dia a dia? Começamos a ter a reserva cognitiva. O que é isso? Nada mais é que a capacidade do cérebro de armazenar habilidades, lembranças que foram adquiridas ao longo da nossa vida. Já comece a mandar a sua pergunta no nosso WhatsApp, 99828-1238. Nós temos aqui conosco hoje o geriatra, Dr. Rafael Terra, especialista em envelhecimento e prevenção desse envelhecimento, e o psicopedagogo Sérgio Lima. Boa noite, Rafael. Boa noite, Sérgio. É um prazer ter vocês aqui conosco. Vamos começar falando sobre essa reserva cognitiva e lembrando o pessoal aí de casa de mandar as perguntas tanto para o Dr. Rafael, que é geriatra, quanto para o Sérgio, no nosso 99828-1238. Dr. Rafael, o que é reserva cognitiva? A reserva cognitiva, a gente começa a armazenar as memórias e os aprendizados desde que a gente nasce. Então, todo dia é dia de a gente aprender uma coisa diferente e dia da gente estar estudando, lendo um livro, aprendendo uma música, aprendendo arte, aprendendo a fazer uma atividade física, aprendendo a planejar. Então, o dia a dia é um aprendizado e a gente tem que começar a aprender desde quando nasce e nunca mais parar. Essa reserva cognitiva, ela tem os benefícios, né, no decorrer do dia a dia. E quando se fala de reserva cognitiva, as pessoas acham o seguinte: vou tomar um comprimidinho e vai ficar reserva. E não é dessa forma, doutor. Como que é efetivamente, de forma bem simples, que conseguimos ter reserva cognitiva? A gente consegue ter reserva cognitiva a partir do momento em que a gente tenta uma coisa nova todo dia, que a gente está aberto para aprender uma coisa diferente. Então, a gente tem que sempre buscar novas, um curso diferente. Eu mesmo vou voltar a fazer aula de violão agora. Então, eu vou exercitando o cérebro. Exatamente. Então, a gente tem que estar buscando alguma coisa diferente. Na arte, a gente... você trabalha muito com arte, né? Exatamente. Isso. O Sérgio Lima, que é psicopedagogo, ele trabalha com o GREEN, que é um grupo, né, de estudos do envelhecimento. Como você vê no seu dia a dia lá no grupo, como psicopedagogo da área do envelhecimento, a reserva cognitiva? O importante que a gente observa em qualquer grupo de trabalho com idosos é que a gente tem que utilizar ferramentas para que facilite esse aprendizado. Então, aprender nunca é demais, né? A gente fala que a pessoa morre quando ela deixa de aprender. Então, se a pessoa parou de buscar conhecimento, buscar coisas novas, então ela já não está bem, né? Porque existe a plasticidade neural, né? O cérebro está em constante transformação, então nós vamos aprender desde criança até a morte, né? Sim. E à medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo novas sinapses, né? Isso. São novos caminhos. E aí quando você fez aquela estrada, aquele caminho, por várias formas diferentes, usando, por exemplo, a matemática ou a arte, são lados diferentes. A música, né? A música. Então, você começa a ter capacidades e você vai ter vários caminhos para você percorrer. E quando chega um problema lá na frente,
você vai ter essa reserva e você vai ter vários caminhos para te ajudar a escapar das ciladas do problema de memória em geral. Dessa falta de memória, o que a gente chama de manejo terapêutico, né, na neuropsicologia. E o que acontece é o seguinte, a gente sempre fala, reserva cognitiva tem uma das áreas do cérebro, que é a área da linguagem, onde exercita bastante a arte, a música, que é onde fica mais armazenada essa reserva. E quando se fala de reserva cognitiva, doutor Rafael, não é apenas o idoso que tem que buscar essa reserva cognitiva, é desde da tenra idade, com leitura, com a caminhada, escrevendo do lado direito, com a mão direita e com a mão esquerda. E como prevenção, como seria isso? Como prevenção, a gente tem que começar desde criança, desenvolver várias habilidades. Então, a gente não pode obrigar a criança a fazer nada, mas a gente pode dar um monte de opção. Motivar, né? Exatamente. Incentivar. Tem um amigo meu que é contador, que ele tem 3 filhos. Um adorou futebol, o outro gosta mais de natação. Cada um optou por um caminho diferente, mas ele estimula eles com várias atividades físicas e também com os cursos que eles querem fazer e tudo. Então, é muito importante. Sim. Sérgio, quando a gente fala da reserva cognitiva com o idoso, é possível na terceira idade a pessoa desenvolver essa reserva cognitiva? Olha, com certeza. E eu até acredito muito que a pessoa mais velha, ela consegue, porque ela tem uma sabedoria já acumulada. Claro. Então ela consegue aprender coisas com muito mais facilidade. Ela tem um recordatário, né? Esse recordatário vai estar ali então, ativo. Quando você fala, por exemplo, de um curso de História da Arte para um idoso, ele tem muito mais referência do que uma criança. Né? Então, você vai falar de arte moderna, arte contemporânea, ele vai ter mais vivência sobre isso. Então, a facilidade de aprender é maior. Hoje, a gente tem alunos em faculdade, por exemplo, que o aluno com 60, 65 anos, ele tem um rendimento maior do que um aluno com 19, 20 anos. Porque ele tem um acúmulo de experiência, de sabedoria, de vivência, né, muito maior. São muitos caminhos que ele passou, muita história de vida. Exatamente. E tudo aquilo ali vai ajudar ele a conseguir atingir o objetivo na faculdade, às vezes até melhor do que o garoto mais novo, né? E quando se fala de reserva cognitiva, falando, né, nós já falamos questão da linguagem, a gente fala também do adolescente, que o adolescente, existe a síndrome da adolescência normal, vou abrir um parênteses só para falar o que é isso, é quando o cérebro no lobo pré-frontal está em desenvolvimento. Então, se ele está em desenvolvimento, ali a reserva cognitiva está ali a todo vapor. E aí ele vai aprender a inibição de comportamentos indesejados, vai aprender as regras e as leis, e aí chega a reserva cognitiva. Essa não vivência da adolescência e não estimular essas regras pode causar um adulto sem limites? Teria sim essa base também buscando para a memória, porque a pessoa só vai lembrar de exercitar, de seguir regras se ele foi ensinado. É claro. Então, a questão de regras e limites, isso é importante para todo mundo. E isso é um grande problema atualmente, porque a gente tem muitos jovens hoje em dia que acabam no caminho de depressão, suicídio e outras coisas mais, simplesmente por um não. A pessoa recebe um não. Não está acostumado ao não, né? Nós vamos ter um programa depois, doutor Rafael, para falar sobre o LRF, que é o limiar de resistência à frustração. As pessoas não sabem, quando vê essas 3 letrinhas, acham que é um bicho-papão, não é necessário. E desde criança a pessoa tem que aprender a lidar com o não. Claro. Porque até, por exemplo, se seu pai te der uma regra, a sociedade vai te dar outras regras sociais, você vai se tornar um adulto e consegue lidar com isso. E quando for idoso, desenvolver qualquer, por exemplo, um transtorno do lobo pré-frontal, né, que é uma demência frontotemporal, por exemplo. Por mais que ele desenvolveu essa demência, ele vai ter ali a reserva cognitiva das regras. E como que fica isso no cérebro? Você já observou nos seus... Já. O que acontece? Quando a gente tem um problema frontal, assim, normalmente a pessoa começa a perder o limite, mas aí depende de cada um. Eu tive um professor, uma vez que ele começou a ter problemas em sala de aula por estar olhando decote, perna de paciente, de aluno. E aí depois a gente descobriu que na verdade ele tinha um problema e a gente começou a tratar e tudo, e ele conseguiu voltar a dar aula em domicílio, voltar a dar aula, trabalhar essa parte E ele ativou a reserva cognitiva, com certeza, das normas, das regras, né? Exatamente.
Sérgio, no seu dia a dia, você que tem um grupo, né, de idosos, que trabalha com eles essa questão do estudar o que é o envelhecer, como que é essa memória com seus participantes lá no GRIM? Eu gosto de falar muito que a gente lembra aquilo que toca o coração, né? Aquilo que faz bem pra gente, a gente sempre vai lembrar disso. E a memória afetiva, ela não é afetada na demência, né, doutor Rafael? A memória afetiva, ela é preservada. É bom as pessoas saberem disso, né, ter noção. Eu tive um paciente que ele ficou 2 anos na casa dele, sem reação nenhuma e sem interagir com ninguém. Aí ele foi para uma instituição de longa permanência e lá tinha música todo dia. E aí, com 2 semanas, ele começou a cantar a música que estava do dia lá e toda a música do dia ele cantava e começou a interagir muito mais e voltou a ter relacionamento com o pessoal que estava na instituição por conta da música, da arte, né? Isso vem da reserva cognitiva dele também. E outra coisa importante também, só para acrescentar a fala do Sérgio, é que a reserva cognitiva ela precisa ser estimulada, não é só a pessoa ter a reserva cognitiva, ela precisa ser estimulada, né? E principalmente você adequar o conhecimento com as aptidões da pessoa. Então lá no GRIM, por exemplo, a gente trabalha muito. Então nós temos pessoas que gostam muito de dançar, temos pessoas que gostam muito de escrever, de decorar textos, de pintar. Então, você tem que estimular esse talento e estimular a aptidão da pessoa, porque ela vai aprender com muito mais eficácia, né? Então, por isso que a gente escolhe as profissões, né, que nos agrada, porque a gente vai aprender com maior facilidade. Com maior habilidade, com né? certeza. E também falando de profissões, né, eu sei que existem algumas profissões que elas são mais... leva vantagem diante de outras, referente a ter essa reserva cognitiva e ter uma memória mais ativada no dia a dia. Exemplo, o jornalista, o advogado. Sim. Quais outras profissões, doutor Rafael, você pode dar de exemplo para as pessoas? Que elas adoram quando eu falo isso, principalmente advogado, não, você tem uma reserva cognitiva. A reserva cognitiva você vai postergar a demência, né? Fique claro isso. É claro. Quanto mais você estuda e mais coisas você aprende, independente da profissão, uma pessoa que já chegou no mestrado, doutorado, está sempre buscando mais e aprendendo coisas também fora da profissão, ela vai estar com mais reserva. Existe essa questão da profissão, mas isso é tudo relativo também. Existe também a pessoa também querer aprender coisas novas, né? Exatamente. Não adianta a pessoa achar, não, eu sou um advogado, eu sou um professor, né? Que tem tendência a ler mais e buscar essa reserva e ativar essa reserva. A gente tem que acordar de manhã cedo e perguntar o que tem de bom para fazer hoje, o que tem de bom para fazer agora e aprender uma coisa nova todo dia, plantar uma árvore. E também é o seguinte, não ir pelo automático do cérebro. Eu acho que é uma coisa muito importante, uma dica muito importante. Ótimo. As pessoas hoje em dia, elas vão pelo automático. Elas sempre saem de casa na mesma porta, fazem o mesmo caminho para ir para o trabalho, sentam no mesmo lugar no restaurante. Isso faz com que você atrofie o seu cérebro. Muita gente chega no final do ano e fala assim, nossa, o ano passou tão rápido. Para mim, o ano demora, todo dia é um dia ótimo, o dia demora, o ano demora. Você olha uma coisa diferente, como é que está a lua hoje, presta atenção em tudo, né? É olhar as mínimas coisas, olhar, por exemplo, olha como estamos aqui conversando, um bate-papo naturalmente, como que é importante isso para alguém, como que é importante isso para a gente, que no bate-papo a gente já começa a aflorar ideias novas, né? Quando o Rafael falou assim, não é profissão, não é tudo, às vezes a gente tem tendência de achar, né? E quando a gente fala também do tempo, o tempo e a memória e a reserva cognitiva, essa temporalidade as pessoas têm tendência de achar que é só para o idoso. E não é para o idoso, é para o ser humano como todo, né, Rafael? A gente começa quando nasce, igual a gente conversou. Então a gente tem que estimular as crianças a estar lendo mais e a fazendo coisas diferentes. E todo dia a gente tem que acordar daquele jeito, né? O que tem de bom para fazer agora, o que tem de novo para aprender hoje. Eu acho que o conhecimento, né, doutor, ele não pode ser linear, ele tem que ser hipertextualizado. Então, você não pode ter um conhecimento e ir só na busca daquilo, né? Daquilo você vai ter um link para uma outra coisa e depois você... E quando você falou, Edinalva, dessa questão do... que é muito mito, né? Que o idoso tem a perda de memória. Eu acho que chega um momento que a gente tem que arrumar a gaveta. Exatamente. É um HD.
Então tem muita coisa. Tem que colocar em ordem, Você tem né? que colocar em ordem, porque se você colocar em ordem, vai caber mais coisas. Exatamente. E Quando você falou isso é muito importante, porque a maioria das pessoas fala em relação ao idoso assim, isso é da idade. Sim. Isso é um problema da idade. E não é da idade, Não. né? Não é, existe problema em todas as idades. Se a pessoa está com diabetes, ela pode estar com diabetes com 10 anos, com 30 anos ou com 80. Então, o problema de memória pode começar cedo, pode começar tarde. Qualquer problema, quanto antes a gente avaliar, a gente tem mais chance de resolver e de cuidar. Gente, o bate-papo aqui com o Dr. Rafael Terra, com o Sérgio Lima, tá tão bom que as pessoas estão mandando várias mensagens aqui. O nosso WhatsApp é 998281238. Podem continuar enviando. E eu vou fazer uma pergunta para cada um, eu não consigo fazer todas, né? Tem uma pergunta aqui, o nome dela é Viviane. Ela quer saber do Dr. Rafael Terra se a reserva cognitiva e a memória ativa é determinante para a pessoa não ter Alzheimer. A pessoa que tem uma reserva cognitiva, ela tem uma chance de ter uma vida, se ela vier a ter Alzheimer, muito melhor, porque ela tem condição de percorrer vários caminhos ali para ajudar ela a ter mais qualidade de vida, a conseguir chegar no final de vida com muito mais atividade, alimentando bem, interagindo mais com a família, com a sociedade. Então, a reserva cognitiva é muito importante para você ter uma vida toda... Uma vida saudável, bem-estar e tudo mais. Só que a questão de se a pessoa vai ou não ter o Alzheimer ou Alzheimer, demência. Isso aí existem vários fatores que vão levar a pessoa a ter o quadro de Alzheimer. Sim. E agora eu vou escolher aqui a pergunta do Luiz. Ele perguntou o seguinte: como que o Sérgio Lima, com um grupo sobre estudo do envelhecimento, ele visualiza a questão do respeito com o idoso? Hoje... Nossa, essa aqui foi... É uma pergunta... Como que é o nome dele, Ginaldo? Luiz. Luiz, essa pergunta sua realmente é muito pertinente, porque a gente teve que criar o Estatuto do Idoso, que é um estatuto para ter respeito ao idoso. E não precisaríamos. Né? O respeito ele tem que ser geral com todas as pessoas. E hoje é o Dia Internacional, 1º de outubro, é o Dia Internacional que nós comemoramos o Dia do Idoso, né? E o respeito era para ser como regra, de comportamento, e a gente precisa de um dia para lembrar as pessoas disso. E por isso que eu acho muito importante essa pergunta dele, porque eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, que ele tem que ser protagonista da história dele. Ele tem que tomar as rédeas, ele tem que tomar as decisões próprias, ele não pode deixar que ninguém faça isso por ele. E a partir do momento que ele tem esse poder da vida dele nas mãos, as pessoas têm mais respeito. Isso. Né? Então, por que ter mais respeito para uma pessoa mais nova, sendo que um idoso tem uma carga de sabedoria muito maior? Né? Então, não depende do diploma que você tem colado na parede, depende da experiência que você carrega consigo. Depende do seu recordatário, né? Claro, com certeza. Eu que agradeço muito, né, a conversa com vocês. Obrigada pela conversa de hoje. Eu acho que as pessoas em casa elas vão gostar muito. Mas agora eu vou convidar vocês, né, para a gente malhar o cérebro. Ótimo. Mas eu queria pedir, você de casa... Para onde que eu olho, mosquito? Para você aí de casa, pensar o seguinte, que o nosso cérebro, ele é algo que a gente precisa exercitar, né? E para a gente exercitar o cérebro, nada mais é do que você fazer o mesmo exercício que você faz, o exercício físico, só que você vai estar exercitando o cérebro. Né? Eu vou pedir a ajuda dos nossos convidados ali quando a gente estiver falando. E hoje aqui no Naturalmente nós estamos estreando a dica terapêutica. É uma forma da gente interagir mais. Vocês podem mandar perguntas pra gente, pode mandar sugestões de temas, tá? No 998281238. Só que agora a gente vai malhar o cérebro. Eu queria que as pessoas soubessem o seguinte: quando você acorda, né? Quando você acorda, o que você faz? A primeira atitude sua é pensar no que você vai fazer durante o dia ou é viver o dia sem pensar? A primeira forma de malhar o cérebro, né, que é uma forma
carinhosa, de forma até de brincadeira que eu quis colocar no programa de hoje, é com esse objetivo aqui que está na nossa tela, no nosso plasma, desmistificar o envelhecimento. O envelhecimento, ele nada mais é do que a questão do contexto no dia a dia. Quando a gente acha que a gente está velho, que a gente não consegue as coisas, a gente não vai conseguir. O nosso cérebro ele vai dar a resposta de acordo com a sua atitude, correto, Rafael? Então, se você dá uma resposta lá para o seu cérebro que você não vai conseguir, ele não vai conseguir da mesma forma, né, Sérgio? Então, negativar menos. Isso, negativar menos. Então, no seu dia a dia, comece 2 passos. Não vá pelo automático. Passe pela rua direito, pelo esquerdo, tenta escrever com os 2 lados, a mão direita, a mão esquerda, tenta fazer coisas diferentes, tenta ter novas experiências, tenta aprender, porque o seu cérebro, existe uma coisinha que chama plasticidade neural. De forma simples, imagina um balde cheio de água. Se você jogou um produto lá de sabão em pó e não mexeu, vai ficar da mesma forma. Mas, se você jogou o produto de limpeza, lá, o sabão em pó, e mexeu, o que vai acontecer com ele? Vai virar uma solução. Vai virar uma solução, vai borbulhar, vai ter ideias. Então, a nossa dica terapêutica de hoje é essa. Vamos fazer diferente. E para a gente fazer diferente, nós temos que elogiar a si próprio, aí vem o reforço positivo, ao outro, né? E a gente, aos poucos, a gente vai dando outras dicas terapêuticas, que está tudo ligado também à memória, à reserva cognitiva e ao dia a dia. Porque naturalmente é para ser isso, gente. É para ser algo que é natural, que a gente consiga falar e que a gente consiga exercitar, ok? Sim. Hoje é o Dia Internacional do Idoso e o naturalmente não pode deixar passar essa data em branco. Em nome do grupo, né, da Greenhouse Sênior, que é o residencial de idoso, a qual eu sou responsável técnica, e o Dr. Rafael o médico geriatra responsável, nós estamos lançando o Personal Cuidadora House. O que é isso? Nós temos as nossas cuidadoras que ficam conosco lá no dia a dia e agora, eu vou pedir para voltar na tela lá sobre o personal, e agora a gente tem também a personal cuidadora que vai para a sua residência, né, na sua casa e com a nossa visão de vida, com a nossa visão dos cuidados, né? E aos poucos essa cuidadora ela vai te ensinar e te auxiliar em alguns comportamentos, Rafael, que eu julgo até que é muito simples, né, Sérgio? Então, as pessoas vão aos poucos, né, lembrando que a memória ela precisa ser exercitada, a reserva cognitiva ela existe, a autoestima ela existe, a depressão ela existe, são assuntos que a gente precisa falar, então a gente não pode deixar de desmistificar o envelhecimento. Então, a Greenhouse Sênior convida todos vocês para conhecer a nossa metodologia, para conhecer como a gente visualiza, né, o envelhecimento. E aí eu queria pedir o Mosquito para me ajudar, porque a reserva cognitiva aqui no meu ouvido não estou escutando muito. Mas a reserva cognitiva, ela não pode ser desconsiderada, né? Porque quando o idoso, ele desconsidera a reserva cognitiva. Como que o idoso desconsidera essa reserva cognitiva? Vamos contar uma historinha, né? Que eu falei com vocês que eu ia contar a história. O Dr. Rafael contou a história de um idoso que foi para um residencial de idoso, ele teve ramificações sinápticas, que foram relacionamentos com outras pessoas, né? E aos poucos essa pessoa ela ficou melhor. Você de casa tem noção de quais patologias e diagnósticos essa pessoa chegou nesse residencial? Eu vou contar para vocês. Depressão, demência em fase moderada, embotamento afetivo e enclausuramento, que é aquela que a gente chama que é o lazer empobrecido. Isso eu estou falando de um idoso específico, mas existe N idosos que é dessa forma, né? Então, pensando nisso, Rafael, o que você falaria como dica, participando da nossa dica terapêutica, para esse parente que tem um idoso em casa e precisa de um tratamento diferenciado para esse idoso, de um cuidado especial, pensando que o idoso tem a reserva cognitiva, que precisa ser motivado, que ele precisa desse lazer e de tudo mais? Então, em casa, muitas vezes o paciente fica sozinho
Ele não tem ali... O familiar hoje em dia vai trabalhar, a criança vai para o colégio, o adulto vai para a faculdade ou para o trabalho também. E o idoso que está em casa sozinho, ele precisa de estímulo. Então, uma casa-dia, alguma atividade, um clube, aula, algum tipo de interação, tudo isso é importante para poder tirar essa pessoa do embotamento. Porque sem estímulo a gente não consegue chegar a lugar nenhum e a gente precisa de estímulo a vida toda, Sim. Em qualquer idade, né? Exatamente. Então, esse paciente, ele estava desse jeito porque ele estava sem estímulo, ele estava sem companhia, ele estava sem interação, ele não tinha festa para ele ir, não tinha um monte de coisa. É igual, gente, imagina se hoje eu não tivesse o Naturalmente para apresentar, vocês enquanto convidados, a gente se programou durante a semana conversando sobre o tema, isso foi tudo reserva cognitiva que vai permanecer para a gente. Então, gente, nosso programa Naturalmente está quase chegando ao fim, nós temos os nossos últimos minutos e eu quero falar com você do tema da próxima semana. Na próxima semana nós vamos falar sobre os benefícios do Pilates, mas não é só do benefício do Pilates, não. É o benefício do Pilates para o nosso cérebro. E como o programa Naturalmente, ele vem ao ar todas as terças-feiras, 18h30 ao vivo, aqui na Rede Super, nós também temos o nosso canal no YouTube, Naturalmente, com Edinalva Borges. Eu gostaria de te pedir para você se inscrever, tá? Vai estar lá todas as sextas-feiras, depois da reprise, o nosso programa disponível para você. E é claro, eu estou te esperando lá com perguntas, com dúvidas, né, com questionamentos, porque tudo vai depender dessa interação, tá? Antes de acabar o nosso programa Naturalmente, eu quero te convidar para um lançamento de um livro. Eu não sei se eles vão ter ali para mostrar para a gente. Lá no Tia Lucinha, no restaurante Tia Lucinha, hoje às 19 horas, Um Vale que Vive em Mim, o Romano Rocha, meu conterrâneo da cidade de Araçuaí, vai lançar esse livro onde ele conta a história, né, da vida dele. Fica aqui ao vivo o convite para o Romano Rocha vir conversar com a gente sobre leitura, que é muito bom, né, sobre poesia, sobre poema, sobre, né, tudo que refrigera a nossa alma, né? Então, lá no Tia Lucinha, a partir das 19 horas, o lançamento do livro do Romano Rocha, Um Vale que Vive em Mim. Fica aqui também um abraço do Naturalmente para o Romano, para as pessoas que estão envolvidas nesse lançamento desse livro. E o mais importante, que a renda desse livro vai ser destinada totalmente ao Hospital São Vicente de Paula, que é da minha querida cidade de Araçuaí, lá no Vale do Jequitinhonha. Então, se você vai fazer duas coisas. Vai adquirir reserva cognitiva, lendo o livro do Romano Rocha, que é um livro excelente, eu já li alguns poemas dele, e também ajudando o Hospital São Vicente de Paula, de Araçuaí, que 100% da renda vai para o hospital. Lá no nosso canal vai estar as maiores informações, né, por causa do nosso tempo. Mas também lá no Tia Lucinha, que a partir das 19 horas, eu estou indo para lá para o lançamento do livro do Romano Rocha. Quero te agradecer pela presença que eu senti aqui, vocês dois, pela presença física, você aí de casa, as perguntas que foram enviadas, vou passar para o Dr. Rafael, para o Sérgio Lima, muito obrigado. Aguardo vocês na próxima terça-feira, 18h30, no nosso programa Naturalmente. E continue mandando perguntas para a gente, porque o programa Naturalmente só existe por causa de você. Obrigada. Greenhouse Melhor Idade, um residencial para idosos, especializado em pessoas com Alzheimer e outros cuidados. Envelhecimento com desenvolvimento. Essa é a base da metodologia criada pela neuropsicóloga Edinalva Borges. Aqui cuidamos de quem você ama. Especializado em saúde física e mental, o Instituto Edinalva Borges possui atendimento multidisciplinar individualizado nas áreas de neuropsicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, massoterapia, terapia ocupacional e pilates. Agende sua consulta. Atendemos particular e convênios.